Aí sim, minha galera abençoada. John Locke na voz. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos livros mais doidos, mais viscerais e mais chocantes de toda a Bíblia. É uma história que mistura profecia com a novela mexicana mais sinistra que você pode imaginar. Pega a visão. Hoje a gente vai desenrolar a história completa do livro de Oséias. A gente vai ver um profeta de Deus recebendo a ordem mais bizarra de todas. Vai lá e casa com uma prostituta. E a vida desse cara, o casamento dele, os filhos dele, tudo vira uma grande parábola viva, um teatro da vida real para mostrar para o povo de Israel o tamanho da traição deles contra Deus. Se você quer entender a dor de um Deus traído, a loucura de um amor que não desiste e a esperança de restauração mesmo depois das maiores mancadas, já esmaga o like aí embaixo e se inscreve, porque a fita de hoje vai quebrar seu coração e depois colar ele de novo com a graça. Bora nessa! O contexto da treta. Um povo no modo vida louca. Primeiro vamos entender o cenário. A gente está no Reino do Norte, Israel, um tempo antes deles serem invadidos e destruídos pelos assírios. Por fora, o reino estava bombando. Era uma época de prosperidade, de grana rolando, de poder militar, né? O PIB estava nas alturas. Mas por dentro, a nação estava espiritualmente podre. Eles tinham abandonado completamente o Senhor, o Deus que os tirou do Egito. Eles estavam mergulhados na idolatria, especialmente no culto a Baal, o deus da fertilidade. E o culto a Baal não era um cultinho de boas, não. Envolvia prostituição cultual, onde as pessoas tinham relações sexuais com prostitutas e prostitutos no templo, achando que isso ia fazer a terra dar mais colheita. A nação inteira tinha se tornado uma grande prostituta espiritual, traindo seu marido, o Senhor, com outros deuses. É nesse cenário de caos espiritual disfarçado de sucesso material que Deus levanta um profeta chamado Oséias. E a mensagem dele não vai ser pregada só com palavras, vai ser vivida na pele. Capítulos 1 a 3, o casamento bizarro e os filhos profecia. O livro já começa com a ordem mais maluca que um profeta já recebeu. Deus chega para Oséias e manda na lata: vai! Toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Oséias 1:2. Que? Imagina a cena! Deus está mandando o seu profeta, um homem santo, casar com uma mulher de reputação duvidosa, uma prostituta chamada Gomer. Por quê? Porque o casamento de Oséias ia ser um espelho, um retrato vivo do relacionamento de Deus com Israel. Oséias seria o marido fiel, representando Deus, e Gomer seria a esposa infiel, representando Israel. Oséias, na obediência, foi lá e casou com a Gomer, e eles tiveram filhos, e até os nomes dos filhos eram uma profecia, um papo reto de Deus para a nação. Filho 1, Jezreel. Gomer engravida e tem um filho, e Deus manda Oséias chamar o moleque de Jezreel, que significa Deus semeia ou Deus espalha. Era uma referência a um massacre sangrento que tinha acontecido no vale de Jezreel, e Deus estava dizendo: eu não esqueci daquela maldade, a punição está chegando, e eu vou espalhar o reino de Israel. Filha 2, Lo-Ruhamá. Gomer tem uma filha. E o nome que Deus manda dar é Lo-Ruhamá, que significa não compadecida ou não amada. Pá! Que nome pesado para uma criança! Deus estava dizendo: eu não vou mais ter misericórdia da casa de Israel. Chega de passar pano. Filho 3, Lo-Ami. Gomer tem outro filho e o nome é ainda pior. Lo-Ami, que significa não meu povo. Essa foi a declaração mais dura de todas. Deus estava dizendo: vocês me abandonaram tanto que agora eu digo, vocês não são mais o meu povo, e eu não sou mais o vosso Deus. Era a quebra da aliança. Imagina Oséias tendo que chamar os filhos por esses nomes todo dia? Era um lembrete constante da mensagem de juízo que ele tinha que pregar. E a Gomer? Como esperado, ela não conseguiu ser fiel. A Bíblia dá a entender que ela meteu o pé. Ela voltou para sua vida antiga, provavelmente se envolvendo com outros homens, traindo Oséias. E o profeta ficou em casa, com os filhos da traição, sentindo na pele a dor que Deus sentia. Mas aí, meu parceiro, quando a gente acha que a história é só desgraça, vem a virada de chave. Deus, no meio do juízo, já planta a semente da esperança. Ele promete que um dia ele vai reverter os nomes.
O povo que foi espalhado, de Jezreel, será ajuntado. A não amada, Lo-Ruama, será chamada de amada. E o não meu povo, Lo-Ami, será chamado de filhos do Deus vivo. E a prova desse amor louco vem no capítulo 3. Gomer, depois de largar o Oséias, provavelmente se afundou tanto na vida de prostituição que virou uma escrava sendo vendida no mercado. E o que Deus manda o Oséias fazer? Vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera. Oséias 3:1. E Oséias vai! Ele vai até o mercado de escravos, encontra sua esposa infiel e a compra de volta. Ele paga 15 peças de prata e 1,5 barril de cevada para ter de volta a mulher que o traiu e o humilhou. Isso aqui é ouro, anota aí. Essa é a imagem mais poderosa do amor redentor de Deus em todo o Velho Testamento. Nós éramos a Gomer, infiéis, adúlteros espirituais, escravos do pecado. E Deus, na sua graça absurda, nos viu no leilão do pecado e pagou o preço mais alto de todos, o sangue do seu próprio Filho Jesus, para nos comprar de volta e nos chamar de amados de novo. Se essa imagem do amor de Deus não te quebra, nada mais vai. Já deixa que amor é esse nos comentários. Capítulos 4 a 13, o processo judicial e a acusação. Depois dessa parábola viva dos 3 primeiros capítulos, o resto do livro é uma coleção de sermões e profecias onde Deus, através de Oséias, age como um promotor num tribunal, listando as acusações contra Israel. É um papo reto, na lata, sem anestesia. Deus acusa o povo de falta de conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 4:6. Eles não queriam saber de Deus, por isso agiam como animais irracionais. Idolatria absurda. Eles estavam adorando bezerros de ouro, fazendo juramentos por deuses falsos. Quanto mais se multiplicaram, mais pecaram contra mim. Oséias 4:7. Corrupção dos líderes. Os sacerdotes e profetas que deviam guiar o povo eram os piores. Eles se alegravam com o pecado do povo. Injustiça social. A nação estava cheia de mentira, assassinato, roubo e adultério. Alianças políticas falsas. Em vez de confiar em Deus, eles corriam para pedir ajuda para o Egito ou para a Síria, as superpotências da época. Era como trocar a proteção do pai por uma aliança com o chefe da gangue rival. Parábola da esposa ingrata. Imagina um marido que resgata uma mulher da miséria. Ele dá a ela uma casa, comida, roupas de grife, joias. Ele a enche de amor e presentes. E ela, em vez de ser grata, pega todas as joias que ele deu e usa para pagar os seus amantes. E ainda diz para os amantes: foram vocês que me deram tudo isso. Moral da história. Deus, através de Oséias, está dizendo que Israel fez exatamente isso. Ele diz: fui eu que dei a ela o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que multipliquei a prata e o ouro. E ela usou tudo isso para oferecer a Baal. Oséias 2:8. Quebrada sinistra de ingratidão. Ao longo desses capítulos, a mensagem é de juízo iminente. Deus avisa que a Assíria virá como um leão e vai despedaçar o reino de Israel. A destruição é certa. Capítulo 14, o convite final e a promessa de cura. Mas o livro de Oséias não termina em desgraça. O último capítulo é um dos convites ao arrependimento mais lindos da Bíblia. Depois de mostrar toda a sujeira, Deus abre os braços de novo. Ele diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade caíste. Oséias 14:1. Ele mesmo ensina o povo a orar. Digam a ele: perdoa toda a nossa maldade e recebe-nos benignamente. Não nos salvaremos pela Síria, nem montaremos em cavalos. E a obra de nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus. É um chamado para abandonar os ídolos e a falsa segurança e voltar para a única fonte de salvação. E se eles se arrependerem, qual é a promessa de Deus? Eu sararei a sua infidelidade? Eu voluntariamente os amarei? Eu serei para Israel como o orvalho? Ele florescerá como o lírio? Os que se assentarem à sua sombra voltarão? Serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide? É a promessa de cura completa, de restauração.
de uma nova vida cheia de fruto e beleza. O livro que começou com a dor de um casamento traído termina com a esperança da restauração de um amor que nunca desiste. E aí, minha galera, que livro intenso! A história de Oséias e Gomer é a nossa história. Somos nós, a noiva infiel, que vive correndo atrás de outros amores, de outros ídolos. E Deus é o marido fiel de coração partido, mas que na sua graça absurda paga o preço para nos ter de volta e nos promete cura e restauração. Agora quero ouvir o seu papo reto. O que a obediência de Oséias em casar com Gomer te ensina sobre se entregar aos propósitos de Deus, mesmo os mais doidos? E a imagem de Deus nos comprando de volta? O que isso significa para você hoje? Solta o verbo nos comentários. E se essa história do amor louco de Deus te quebrou e te reconstruiu, já sabe, né? Dá aquela moral monstra. Curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. Paz!